Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Gregário Radio dessa semana. Novamente aqui no Instagram, depois de 3 dias no YouTube. A gente volta a conversar com vocês por aqui. E hoje um dia muito especial. Hoje é o primeiro dia de descanso do Defense, mas aqui na Gregário Cycling ninguém está descansando muito. Vocês podem ver já pelo meu rosto que não está tão fácil assim. O Nicolas Sessler nem vai conseguir entrar hoje porque ele está participando da Volta da Romênia. Também está exausto por lá. Nos nossos boletins da cobertura Gregário Cycling às 5 da tarde ontem, ele estava exausto, andou na fuga, estava com a cara ainda mais cansada que a minha, até com muito mérito. O pelotão folga, talvez não esteja nem tão cansado, são 3 dias já de prova no Tour de France, e aqui hoje comigo, em instantes, o Álvaro Pacheco para trocar uma ideia sobre não só o Tour de France, que tem sido a grande bola da vez, mas também o Giro Feminino, que eu tenho participado das transmissões com o Sidney White na The Sports, uma prova que nessa segunda-feira assistiu uma exibição épica de Annemiek van Vleuten, prestes a completar 40 anos. A holandesa da Movistar arrasou, colocou 5 minutos de vantagem para Elisa Longo Borghini, que ficou ali, era uma das candidatas, né, uma das rivais dela por esse título. A gente vai falar sobre isso até com mais detalhe e muito mais nessa transmissão, esperando aqui o Álvaro Pacheco, agradecendo todo mundo que está entrando aqui na programação. Sigam a gente no YouTube, é um convite que eu faço para vocês que estão ouvindo não só essa transmissão ao vivo, também no nosso podcast. A gente tem feito um boletim diário das etapas do Tour de France com o Nicolas Sessler, um oferecimento da Specialized, uma parceria com a Strava e também com a Z2. O Gregário Radio é o nosso programa de toda segunda-feira e que a gente não vai deixar falhar, não vai faltar, e é por isso que a gente está nesse programa aqui hoje falando um pouco mais de outras coisas. E eu queria ouvir a impressão de vocês, o que vocês têm achado desse início de Tour de France, desse Giro de Itália feminino. As nossas duas pautas principais tem também o Sibiu Tour, que viu o campeão do ano passado, o Giovanni Aleotti, pegar a liderança na etapa dessa segunda-feira. O Rony aqui perguntando sobre o Alejandro Valverde. O Alejandro Valverde está se recuperando. O super campeão espanhol, o veterano ciclista de 42 anos, foi atropelado essa semana. Um motorista que mais uma vez atropela e foge, né? Não presta socorro, mas a princípio o Valverde está se recuperando bem. A gente vai aqui passando as informações. O Bismarck Azevedo, o Alan Almeida citando que em menos de 2 dias a gente teve aí referência, porque a Annemiek van Vleuten citou o nosso amigo Johan Cruyff na vitória dela, falou que o ataque é a melhor defesa. É um lema que ela traz há muito tempo já para o ciclismo, e hoje, nessa segunda-feira, no Sibiu Tour, se exibiu mais uma vez, esperando aqui o Álvaro Pacheco pedir o convite para participar da transmissão. Conseguimos! Muito bem-vindo no lugar do Nicolas, né? O Nicolas prometeu que vai tentar entrar. Ele tem um deslocamento longo na etapa de hoje da Romênia, foi uma etapa de montanha, no topo da montanha o sinal era ruim, então hoje o programa é eu Leandro Bittar, com o grande Álvaro Pacheco, que por mais que não tenha aparecido nas telas, Álvaro, tem participado bastante dessa cobertura Gregário Tour de France Specialized, tem feito os nossos stories, tem acompanhado ao vivo as etapas, está super por dentro também, mais uma vez. Você está curtindo essa onda, né? De ser um informante ali em tempo real das competições. Não, e a disciplina de assistir tudo com um olhar de compartilhar. Primeiro, uma honra substituir temporariamente aqui o Nicolas. Ontem o feito admirável dele, que no streaming a gente conseguiu acompanhar da fuga de 180 quilômetros, e ele botando a cara no vento, revezando, não tendo a estrutura do tamanho dos outros caras e puxando os outros caras. Você via que ele estava dando tudo que deu, mas infelizmente, como acontece na maior parte das vezes, o pelotão chegou lá e pegou a fuga. Mas ele brilhou ali, honrou, e o privilégio da gente conhecer ele, um ciclista brasileiro, ali no pelotão internacional na Europa. Pois é, tem sido muito bacana acompanhar o Nicolas, que tem atacado em toda volta que ele entra, ele está na fuga, cumpre ali uma das missões dele com a Global Six e entusiasma a gente, é sempre a bandeirinha do Brasil ali, tremulando. Olha o Alex Acena aqui com a gente também, muito bem-vindo, Alex, muita gente na sala, que legal. É importante lembrar, né, Álvaro, que enquanto a gente teve um grande depart na Dinamarca, uma festa que reuniu centenas de milhares de pessoas
pelas ruas. A gente tem também outros eventos rolando. Então a gente vai falar do Tour de France já já e falar também um pouco do Sibiu Tour, que é a prova que o Nicolas Sessler está competindo. Hoje teve etapa lá na Romênia, teve uma etapa de montanha. O atual campeão, o Giovanni Aleotti, o italiano da Bora Hansgrohe, venceu a etapa, assumiu a liderança da competição, vai aí encaminhando o seu bicampeonato. O Nicolas, hoje não foi o dia que ele entrou na fuga ontem. A gente está aguardando os resultados oficiais aqui para saber como é que foi a prova dele. Mas quem sabe até ele consegue entrar aqui com a gente um pouquinho para dar também um oi para a galera. O Sibiu Tour é uma prova importante para essas equipes que buscam pontos, né? A gente vai ter alguns outros eventos também durante o mês de julho. Não é normal, muitas vezes a gente se concentra mais as atenções no Tour de France. Esse ano a gente viu algumas equipes focando. A gente tem no final do mês o Tour da Valônia, que vai ali ter muita disputa também. Eu queria falar, Álvaro, primeiro a sua impressão desse começo do Tour de France na Dinamarca, o público, porque a disputa em si foi um pouco menos, a prova ainda não embalou, né? O Nicolas falou ontem no boletim, o Tour começa na terça-feira. Leandro, e é um fato público que as grandes voltas, elas fazem o seu percurso em função de relações comerciais com os países e as cidades. Não foi por acaso, foi porque o governo dinamarquês investiu para ter o Tour largando de lá e atenção, e foi um espetáculo que não deixou nada a desejar, porque o público da Dinamarca foi caloroso, lembrando a gente as multidões que a gente vê nas subidas famosas da Europa, nas clássicas, acompanhando quase durante todo o percurso, o contrarrelógio com o fator da chuva, que inclusive gerou o Yves Lampaert, as duas chegadas de sprint, apesar de que as etapas em si não aconteceram muita coisa, mas com o dinamarquês compatriota brilhando de camisa de bolinha e fazendo tops ali em subidas que são pequenas, mas que valem a camisa do ponto. E chegadas desafiantes, a história da ponte com o vento, o serpenteado do sprint de ontem. Então, acho que brilhou, mas de verdade ninguém esperava que definisse nada. Já aconteceram os pequenos tombos, sem nenhuma lesão definitiva. E acho que tem uma coisa que ronda, que talvez seja uma grande variável desse Tour, que o Covid não acabou, né? Sim, sem dúvida. Afetou o start list ainda na prévia. Muitos ciclistas ficaram de fora. O De Klerk, o Derwimp, alguns ciclistas que tinham algumas obrigações, algumas expectativas para essa prova ficaram de fora. É sempre uma pena. Alguns chegaram a viajar para Copenhague e lá ficaram de fora também. É sempre muito ruim. Eu concordo contigo. Eu acho que foi um grande evento, um grande aquecimento para a disputa. A gente viu o Tadej Pogacar na primeira etapa fazendo um tempo melhor do que os seus rivais, os ciclistas da Jumbo-Visma, Jonas Vingegaard e o Primož Roglic. São os três ciclistas que monopolizam boa parte das atenções pela classificação geral. A vitória ficou com o surpreendente belga Yves Lampaert, da Quick-Step, que se favoreceu do piso mais seco, né? Recapitulando aqui um pouquinho o que aconteceu. Na etapa 2, a vitória do sprint ficou com o Fabio Jakobsen, uma segunda vitória consecutiva da Quick-Step, e o Wout van Aert ficou em segundo, tanto no primeiro dia, no contrarrelógio, quanto no segundo dia com o Fabio Jakobsen, que pegou a camisa amarela. Já com a camisa amarela, ele foi segundo de novo no terceiro dia, com a vitória do holandês Dylan Groenewegen. Então tem algumas coisas que a gente precisa falar, Álvaro. Primeiro, essa expectativa da Jumbo-Visma de pegar a camisa amarela, de pegar a verde, que também está com o Van Aert, e de sonhar aí com muitas vertentes, né? Defender a camisa, brigar pelas etapas e sonhar lá no final da terceira semana com a vitória ou do Primož Roglic ou até mesmo do Jonas Vingegaard. Agora, uma outra coisa importante foi a vitória, a sequência de vitória do Fabio Jakobsen e do Dylan Groenewegen. Foram dois ciclistas que protagonizaram uma cena horrorosa e que a gente não consegue abrir mão delas, superar ainda na volta da Polônia. Um sprint muito nervoso que o Dylan Groenewegen jogou o Fabio Jakobsen contra o Gradil estava solto, o acidente foi gravíssimo, foi uma longa jornada de recuperação para o Fabio Jakobsen, mas coincidentemente, até de uma forma feliz, eu falei disso no vídeo que está no YouTube, no canal da Gregário Cycling, foi muito bom que a vitória tenha sido primeiro do Fabio Jakobsen, depois do Dylan Groenewegen, para que a gente pudesse tentar ver esse assunto ser superado de vez, né? Os dois ciclistas estão aptos, estão em alto nível, estão correndo,
e talvez seja a hora de seguir em frente, né? E, Leandro, queria aproveitar para lembrar os nossos ouvintes e quem está conosco aqui na live de que a gente montou um programa, não é um Tour de France, mas é um Tour de Force, onde assistir a etapa, publicar um resumão de 15 segundos para quem está realmente na corrida, que está sendo um desafio seu e uma entrega bem bacana no Instagram. Depois disso, ter as ações com Strava, com destaques do Hub do Strava, com o momento Z2, algum momento definitivo da prova, com votação no nosso Stories, e fechando o dia com o boletim seu e do Nicolas ao vivo no YouTube, no nosso canal do YouTube. Então, quem não assistiu essa conversa, tá ontem no boletim, que estamos filmando diretamente dos estúdios da Specialized. Então, é uma entrega bacana e, nesse momento, a gente vai dar uma pausa nos outros conteúdos da Gregário para entregar tudo de melhor que a gente conseguir com o repertório de histórico e conhecimento do Leandro, com o acesso que o Nicolas tem ao pelotão, para trazer uma cobertura realmente única. Então, é um tour de force. O Leandro já está fazendo a cobertura lá com a DirecTV do Giro Doni. Então, é um trabalho para deixar você com a melhor informação possível. E o Leandro aqui, a minha admiração, chapou pelo endurance que está vindo desde o Giro. Não, tem sido muito divertido, Álvaro, e é muito legal fazer as conexões, né? Porque a gente está transitando aí o Sibiu Tour com o ciclista que foi super atacante no Giro, a equipe, né? O Aleotti, que está liderando a Sibiu Tour, ganhou o Giro que a gente transmitiu na The Sports. Agora, a experiência do Giro feminino, passar uma prova feminina. Hoje, nessa segunda-feira, se você tiver um tempo livre, assista a etapa, porque faltavam 60 quilômetros para a meta, estourou o pelotão. É uma etapa de média montanha que a fuga se formou com a Annemiek van Vleuten, com a Mavi Garcia, duas veteranas ciclistas, uma jovem revelação, a afirmação dessa temporada, que era a italiana Marta Cavalli. As três abriram um caminhão de tempo para o resto do pelotão. Um grupo perseguidor tentou administrar ali, não conseguiu. Tinha ali alguns bons nomes, como a Elisa Longo Borghini, e a prova pulverizou. Tudo que a gente talvez esperasse um pouco acontecer nesses 2 primeiros dias de prova de estrada no Tour de France, a gente viu no Giro Doni. Ainda vem as montanhas e a prova está muito encaminhada a favor da Annemiek van Vleuten. A Mavi Garcia fez segundo na etapa, está na briga. A Marta Cavalli tomou quase, sobrou na última subida, tomou quase 1 minuto. Também tem uma briga pelo pódio, mas a quarta colocada é a Elisa Longo Borghini, que já está a 5 minutos dela, Álvaro. Foi muito impressionante. Tem sido uma experiência muito legal, de fato é cansativo fazer tudo isso na sequência, mas é muito bacana, eu estou extremamente extasiado. É claro que a gente espera ainda mais interação da galera, a gente está fazendo coisas novas, né? Então a gente está no YouTube, que a gente não tem ainda uma comunidade tão fiel quanto tem no podcast. A gente tem colocado os programas também no podcast, que tem dado uma boa audiência para a gente, tem sido legal acompanhar, e a gente convida e repete esse convite aqui para que todo mundo participe conosco. A gente tem tido bons parceiros, a Z2 é um parceiro muito legal com o Momento Z2. Eu, inclusive, votei no Magnus Cort Nielsen na última, porque ele comemorar as chegadas do prêmio de montanha, ganhando 1 ponto na classificação de montanha. Estava com capacete de bolinha e tudo mais. Isso é uma grande festa, porque ele é um dinamarquês, competindo em casa, uma multidão. Ele tinha mais a que curtir mesmo. Acho que isso é um pouco da grandeza que é o Tour de France. A gente viu todos os ciclistas muito emocionados na largada, principalmente os dinamarqueses, porque entenderam a grandeza desse grande evento em seu país, e tem sido bacana ir flutuando, né? Porque a gente tem feito então a transmissão ao vivo na The Sports com o Giro Doni, tem feito o Rios, que você disse, o videozinho curtinho, que é logo depois da etapa. A gente faz o texto para o Jornal IQ, a gente faz a transmissão ao vivo da etapa 5 da tarde, do comentário da etapa, que depois também vai para o podcast. Então, é uma série uma imersão enorme no mundo do ciclismo, e tem sido muito legal. Eu acabo me divertindo sempre, né? Então, não tenho tempo de cornetar tanto igual as pessoas estão cornetando, que a etapa foi monótona, que não sei o quê, porque eu fico procurando as boas histórias que estão ali. A gente lembra também que a Strava é nosso parceiro nessa transmissão e tem trazido para a gente muitas informações num hub especial
com as informações dos ciclistas que estão na prova no Tour de France. O Nicolas até fez uma brincadeira legal na etapa de ontem, falou, não, olha o meu, que não estou no hub do Strava Tour de France, que meus números impressionam. Ele que andou na fuga, estava lá acabadão. O vídeo está no YouTube, se você quiser olhar, vale a pena seguir o nosso canal no YouTube, que você vai ver a cara do Nicolas Sessler, ele exausto da etapa, comentando com a gente tudo que rolou. Enfim, Álvaro, desculpa me alongar, eu acho que a gente teve aí uma grande experiência nesses últimos 3 dias, assim como o Tour de France. No ciclismo feminino, a gente não falou aqui, mas o Giro Donne já veio embalado, porque eles começaram com um prólogo muito legal, uma etapa 1, né, que não era um prólogo, porque 4.3 no ciclismo feminino não é prólogo. Mas a vitória de uma ciclista que tinha virado meme, porque ela tinha caído na última curva da etapa da Volta da Suíça, com a camisa amarela, e perdeu o título. Ela foi lá e ganhou a primeira etapa. Depois a gente viu a Elisa Balsamo, campeã mundial, vencendo a etapa 2. E o terceiro dia a gente viu a Marianne Vos, a canibal, a ciclista com o maior número de vitórias da modalidade, um número quase que inalcançável, ganhando a terceira etapa. A etapa 4 ficou com a Van Vleuten. Então, por lá, a gente viu os grandes nomes, as grandes protagonistas da modalidade ganhando etapas. Eu aviso para vocês que as etapas que estão por vir vão ser ainda mais legais, com muita montanha. Tem montanhas altas, tem montanhas longas. Então vai ser uma disputa muito bacana, uma dinâmica muito diferente. O Nicolas sempre falou isso, Aura, sobre como que é diferente a dinâmica do ciclismo feminino. É uma oportunidade de a gente assistir. Quem não tem DirecTV ou não tem Sky Brasil, eu até sugiro para vocês que tem um streaming rolando legítimo, não é ilegal, para acompanhar pela internet. Quem estiver ouvindo esse podcast pode me perguntar que eu conto para vocês. Se não, acompanhe na The Sports, porque está sendo muito bacana essa experiência com o Sidney White, que é o grande narrador dessas transmissões. E, Leandro, voltando aqui ao acho que falando do ciclismo feminino, esse ano de 2022 está sendo um marco, porque não só de ter as versões femininas das provas clássicas, e sem ter o Tour de France, na sequência do Tour de France, como também a discussão de premiação, e é o que o Nicolas fala, e qualquer pessoa que assistiu a prova, é uma prova muito mais aberta, muito mais nervosa, porque não tem uma dominação clara, como a gente vê no ciclismo feminino, masculino, de equipes. Então, e cada uma está ali com a faca nos dentes, brigando, até aquela brincadeira Ride Like a Girl, né? Que elas pilotam como uma menina, mas de menina não tem nada. Tem de uma raça e de quem gosta de competição no ciclismo, como você disse. Vale assistir lá na Direct Sports, porque é uma oportunidade única. Tem muita gente participando aqui, Álvaro, e falando também do ciclismo feminino, da Van Vleuten, que é um fenômeno, e dessa oportunidade, mas muita gente comentando o Wout van Aert, que virou meme, porque podia pedir música no Fantástico, era o Vasco do pelotão, é vice de novo, e o Rony aqui está fazendo um comentário falando que desde o Alfredo Binder, em 1930, um ciclista não ficava em vice em 3 etapas consecutivas. E a piada, Rony, é que até aí o Wout van Aert é vice, porque o primeiro ciclista a fazer isso foi o Alfredo Binder, o Wout van Aert é o segundo. Essa é uma maneira de brincar com essa situação que é sempre muito ingrata. Ele não pôde nem comemorar assim tão efusivamente as suas vitórias, né, de liderança, de vestir a camisa amarela, porque estava ali sempre batendo na trave. Ele falou sobre isso, né, Álvaro? Porque é muito comum um ciclista tão competente quanto ele, tão capaz de brilhar em tão diferentes situações, bater ali na trave. Era até uma coisa que acontecia muito com o Peter Sagan, do segundo ao quarto ali. O Sagan tem vários resultados do segundo ao quarto lugar, e esse foi a 100ª vez que o Wout van Aert, na carreira dele, tanto no ciclocross quanto no ciclismo de estrada, ficou em segundo, cara. Olha quantas oportunidades que ele se quase ganhou e ficou em segundo, né? É incrível, mas ao mesmo tempo é a vida, né? É a vida, e tem gente na tocaia dele, né? Quer dizer, então ele tem uma janela. Podia ser pior. Coisa, mas ele está botando a cara no vento, indo para a disputa das chegadas que tiveram, e o que é admirável. Inclusive, a primeira etapa do contrarrelógio foi emocionante, porque, diferente de outros momentos, largou todos os favoritos seguidos um do outro. Então você realmente acompanhava uma prova de contrarrelógio que às vezes não é tão emocionante de assistir. Ali você via a parcial de cada um e você via o que estava disputando. E aí, quando pareceu que estava tudo resolvido, você podia almoçar, a chuva aliviou e veio o Yves Lampert. Levou o tempo. Foi muito louco.
Acho que na hora que eles se deram conta que o Yves Lampaert ia pegar o piso seco ali, foi inacreditável. Assim, a cara do Van Aert, quando ele viu, foi marcante para mim, né, o susto que ele tomou com essa exibição do Yves Lampaert, que é um especialista, um ciclista muito bom na modalidade, mas que precisava dessa diferença para poder ganhar. Essa diferença foi o piso seco que ele pegou, e isso foi decisivo. Álvaro, a gente tem aí, já pensando no futuro, né? Então hoje não teve etapa no Tour de France. A partir dessa semana, eles vão pegar uma série de etapas muito traiçoeiras, com muitas oportunidades de ataque, de vento, vão passar ali um pedacinho da Bélgica, vão pegar os famosos pavês da Paris-Roubaix. Essa é a etapa de quarta-feira, etapa 5, é a etapa que é para marcar o X para todo mundo, é ali que a coisa vai esquentar. Eu queria só ouvir a sua opinião, porque o Tadej Pogacar foi muito bem no contrarrelógio dele. Ele brigou pela vitória da etapa, né? Ficou ali entre os 3 primeiros e abriu vantagem, que não é significativa, mas é moralmente imponente sobre os seus rivais, porque logo de cara ele já ali teve alguma vantagem. Qual que é a sua expectativa para esse tipo de prova, onde ele foi muito bem na Volta de Flandres, esse é o grande artifício dele, mas a gente não viu ainda, ou melhor, a gente fica ansioso para ver um momento de debilidade desse ciclista, que é um fenômeno, né? E eu acho que Roubaix coloca a variável absolutamente fora de controle de acidentes, e acidentes que podem machucar, porque você cai numa quina de um pavê, né, de um paralelepípedo. Então, vai ser curioso, porque se por um lado tem a história de você entrar na frente no segmento, então você tem que entortar para entrar na frente do segmento, por outro tem acidentes que são fora de controle. E, dependendo de como tiver o clima lá na quarta-feira, eu acho que é uma prova, é uma etapa que é fascinante que ela exista. Para nós que estamos assistindo, para eles que estão lá, como sempre diz o Nicolas, não. Mas vai ter uma variável de ser atacante e defesa, de você atacar para entrar na frente e fugir dos acidentes até, que eu acho que essa é uma estratégia sempre de quem fica com a camisa ou quem está na disputa. E a gente já viu nas 2 etapas acidentes que engarrafaram todo mundo, quer dizer, não machuca, mas trava o pelotão todo. Ontem dentro dos 10 quilômetros, no outro dia dentro dos 3, que não fez diferença. Mas esse tipo de coisa, uma etapa no pavê vai colocar, e principalmente que nem todos são corredores de clássica, né? No caso do Yves Lampaert o Pogacar já mostrou em Flandres o que faz, mas eu acho que esquenta, como você disse. Amanhã já sobe o fogo, mas na quarta-feira já começa a ferver. Essa é a nossa expectativa. A gente lembra mais uma vez que esse podcast, essa nossa conversa aqui vai estar disponível no seu player de podcast favorito. Quem não está ouvindo a gente ao vivo aqui no Instagram. Alfred e Davi falando que quarta-feira vai ser o dia do Wout van Aert. O Rony já está falando que vai ser o dia do Mathieu Van Der Poel, que das grandes estrelas é quem ainda não apareceu assim com grande destaque. Foi bem no contrarrelógio, mas trabalhou pelo Jasper Philipsen, né, nos sprints. O holandês, que é nojento também, né? Que é um ciclista. E aí a gente vai acompanhar. Eu acho que a gente não perde nada para esperar. Lembrando que a gente tem bastante conteúdo, além desse podcast que a gente está gravando aqui, tem uma série de conteúdos. A gente comentou cada uma das etapas. Amanhã, às 5 da tarde, a gente vai estar no YouTube, ao vivo, comentando a etapa 4 do Tour de France. Vai ser assim até o final do Tour de France, todos os dias, às 5 da tarde, um boletim. Esse boletim vai para o seu player de podcast. Tem sido bacana usar o YouTube. Existe uma possibilidade do Radio passar a ser gravado por lá também, mas por enquanto a gente não conseguiu desapegar aqui do nosso vínculo no Instagram. Eu começo meu dia às 7h45 com a etapa 5 do Giro Donne. Então quem tiver aí no pique, passa lá, dá uma zapeada, troca uma ideia com a gente. A gente está usando a hashtag Ciclismo no The Esportes para falar do ciclismo feminino. Quem puder também usar, vai ser muito legal. E na sequência a gente vai acompanhar na ESPN a etapa do Tour de France com o Renan Couto, com o Celso Anderson, que tem aí movimentado a galera. Tem sido muito bacana acompanhar o Tour de France mais uma vez. Vamos ver a prova pegar fogo. Álvaro, você quer falar alguma coisa? Acho que vale uma nota, né, de uma notícia que foi triste, mas não teve consequência, que foi o atropelamento do Valverde e outros companheiros de equipe durante um treino. Então a gente fala às vezes de violência e falta de respeito do motorista no Brasil, mas infelizmente é um problema global. A boa notícia é que nada de grave aconteceu com o Valverde, ele já postou nas redes sociais, mas só para lembrar da gente que tem uma tristeza até de um motorista que fugiu, né?
Então, uma situação que acontece aqui, acontece lá. A gente teve também um barman bem famoso que morreu atropelado aqui em São Paulo, que também chamou muita atenção Sim. pelo mesmo motivo, pela falta de atenção, de carinho no trânsito. É um problema crônico e muito difícil de mudar. É curioso porque o Valverde deixou de ir para o Tour de France porque ele quis evitar a tensão e a possibilidade de se acidentar na sua última temporada. Acabou focando no Giro e na Volta, acabou sendo atropelado no treinamento. Para falar de notícia ruim, a gente precisa dizer também do atentado que rolou na Dinamarca nesse domingo, um tiroteio, um maluco que saiu atirando em todo mundo. É uma notícia também muito triste, que manchou um pouco esse momento da prova lá, essa alegria, essa euforia do que o ciclismo trouxe, mas ao mesmo tempo também o ciclismo vai ser o alento para eles passarem por cima disso e viverem novamente a magia do esporte, a magia de um país que tem ali muita qualidade de vida, né, Álvaro? Acho que isso é legal. Eu queria me despedir aqui, mais uma vez o Rony participando aqui com a gente da transmissão, agradecer a todo mundo que participou, recomendar ouvir os nossos outros podcasts, recomendar também que sigam a gente no YouTube para os boletins ao vivo, porque é muito legal conversar por lá também, interagindo e respondendo as perguntas da galera. E agradecer também o Álvaro Pacheco, que entrou aqui assumindo a função do Nicolas Sesser aqui, de ser meu companheiro nessa transmissão. O Álvaro, que é sempre nosso companheiro, e o famoso patrão, como diz o João Correia, Honrado. do Gregário Cycling. É um prazer, um privilégio estar aqui cobrindo pelo Nicolas no momento que ele também está fazendo, só para vocês terem uma ideia, ele corre a etapa e 11 da noite do horário local dele lá, ele está lutando com o Leandro para fazer, para vocês ouvintes, o ao vivo lá no YouTube, que depois sobe no podcast. Então, acho que todos nós estamos aqui com jornadas longas de 12, 14 horas, produzir o melhor conteúdo para você. Então, privilégio estar aqui. Pois é. Vamos junto, comentem, critiquem, porque a gente trabalha para trazer informação e entretenimento para vocês. Exatamente. Muito obrigado a todo mundo. Um grande abraço para vocês. O Gregário Radio volta na próxima segunda, mas amanhã já tem boletim no YouTube e também no seu player de podcast favorito. Fiquem ligados. Um grande abraço e até lá. Até.